Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu quero estar mostrando para os irmãos que não existe salvação sem boas obras. Não existe salvação sem boas obras. A partir do momento que a pessoa ele encontra com Jesus, ele vai praticar boas obras. Eu quero mostrar para os irmãos a partir de dois textos que falam sobre as obras que parecem contraditórios. É uma passagem de Paulo e uma passagem de Tiago. Ou seja, se você ler Romanos no capítulo 3, versículo 28, Paulo vai dizer assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E quando você vai para Tiago, no capítulo 2, o versículo 24, ele vai dizer assim: vede, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Tiago vai falar, parece ser contraditório. Ou seja, Paulo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E Tiago vai dizer, vede, pois, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Parece contraditório, mas não tem contradição. Aliás, é um prato cheio para os ateus, Às vezes você até já viu ateus usando as contradições para dizer que as contradições da Bíblia, Paulo, Tiago, de Jesus com o apóstolo Paulo, mas a Bíblia não tem contradição. É questão de entendimento. É o Espírito Santo que dá clareza para você compreender as Escrituras Sagradas. Então, os dois não estão errados, os dois estão certos. Por isso que eu já fiz um vídeo falando sobre aqueles que falam que a lei foi abolida e aqueles que falam que a lei não foi abolida. Ou seja, quem diz as duas coisas vai cometer erros. A lei foi abolida, comete erros. A lei não foi abolida, comete erros também. Então tem que saber entender a lei e a graça. Então, quando você lê Romanos no capítulo 3, ali, a partir do versículo 21, Paulo ele vai dizer claramente para os judeus que eles achavam que estava justificado. Eles, tudo bem, dá para entender também, porque eles eram o povo escolhido por Deus, eles fez a circuncisão, eles guardavam a lei, eles eram participantes ali das promessas de Deus, então eles achavam superiores às outras as nações e os outros povos, então eles se achavam justificados e salvos. E principalmente no versículo 21, Paulo vai mostrar para eles que a justiça de Deus nunca foi por eles guardar a lei de Moisés. Então eles achavam assim, que guardando a lei de Moisés, eles estavam justificados diante de Deus. Não, se nós guardar a lei, estamos justificados. Porque o propósito de Deus nunca foi esse, que eles guardassem a lei, ou tentassem ser aceitos por Deus guardando a lei de Moisés. Essa nunca foi a justiça de Deus. Paulo ele explica, principalmente no livro de Romanos. A Bíblia fala que Abraão foi salvo pela fé. Ele é o nosso pai na fé, Abraão. Então, tudo que Deus pediu, aqueles rituais, aquelas cerimônias, tudo era uma representação do que acontece no mundo espiritual, ou o que Deus fez para a redenção do ser humano. Então, eu dou um exemplo na época da lei. Aqueles animais que eram sacrificados, aqueles que esperavam no Messias que haveria de vir, eles ofereciam aquele animal, eles sabiam, era uma expressão de fé, eles sabiam que aquele animal estava morrendo no lugar deles. Então, aqueles que entenderam a graça de Deus, a justiça de Deus, eles sabiam que Jesus, o Messias, viria, o escolhido de Deus, para morrer no lugar deles, do ser humano. Então, aqueles animais ali eram uma representação do Cristo que haveria de vir. Era o Cordeiro de Deus, como João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como está em Apocalipse também, ali no capítulo de número 13, versículo 8. O Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eles ofereciam os animais ali, eles sabiam que estavam morrendo no lugar deles. Então, quando você lê Romanos no capítulo 10, versículo 3 e 4 ali, o texto vai dizer que os judeus, não entendendo a justiça de Deus, procuraram estabelecer a sua própria justiça e não se sujeitaram à justiça de Deus. O que eles estabeleceram? Vamos guardar a lei de Moisés, porque se nós guardar a lei de Moisés, seremos aceitos por Deus. Mas esse não era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eles obedecessem a Deus, mas não
ficassem firmados em leis. Porque Deus fala para Abraão: Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. Seja perfeito. Por que Deus fala isso? Porque ele queria que Abraão servisse a Deus e fosse obediente àquilo que Deus pedia para ele fazer. Abraão. Então Abraão, ele foi, depois eu vou chegar no livro de Tiago, Abraão, ele foi justificado, como Tiago vai falar no capítulo 2 ali, versículo de número 23, 22, 21, os versículos ali, ele fala que ele obedeceu a Deus, ele foi oferecer o seu filho ali e Deus falou para ele: Abraão, não faças isso porque agora eu sei que tu me temes e não me negaste o seu único filho. Então ele foi obediente a Deus e ele foi justificado por isso. Então, por ter a fé em Deus, mas eu vou chegar lá no livro de Tiago. Então, Paulo está ensinando para eles que todos eles, os judeus e gentios, todos eles estão debaixo de condenação. Todos eles estão debaixo de condenação. Se os judeus achavam que ia ser justificado guardando a lei, isso não mudava nada, não mudava o fato de que eles também estavam debaixo de condenação. E eles estavam sendo guiados ali, controlados pela natureza do pecado. Paulo vai defender e vai dizer isso no capítulo 3 de Romanos. Então, no versículo 23, 21 do capítulo 3, ele vai dizer assim: agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus. Por que ele está falando isso? Quando manifesta sem lei? Porque a lei nada tem a ver com a justiça de Deus para a salvação. A lei nada tem a ver com a justiça de Deus para a salvação. Porque a justiça de Deus para a salvação era crer no Messias, e através de crer no Messias, eles receberiam o livramento da morte eterna e do pecado. Então nada tem a ver com a lei. E ele fala no versículo 19 de Romanos 3 e o versículo 20. Ele vai dizer lá que tudo que a lei diz para aqueles que estão debaixo da lei, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O conhecimento do pecado, Paulo vai falar em Romanos no capítulo 7. Ele vai falar, a lei traz o conhecimento do pecado. Então, o que ele deixa claro? Ele deixa claro mostrando que o homem, ele não pode ser justificado pela lei, porque a lei não liberta ele da natureza do pecado. A lei não livra ele por estar debaixo da condenação, não livra ele, não lhe dá liberdade para que ele seja salvo. Então, ele fala, agora se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus era a fé no Messias, não era tentar guardar a lei. E os judeus achavam superiores por tentar guardar a lei de Moisés. Agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, porque na lei dos profetas revelava essa justiça para a salvação, revelava o Messias, a obra do Messias. Os profetas, os livros proféticos e a lei também, a lei mosaica, revelava ali. Então, aí ele explica para eles falando que a justiça de Deus é por meio da fé, nunca foi por guardar a lei, então é sem a lei, não é com a lei. Então no versículo 28 ele diz, concluímos pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Olha para você ver, ele fala claro, o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, porque a justiça de Deus para a salvação nunca foi por tentar guardar leis. Imagina o homem sendo guiado pela natureza do pecado, tentando guardar as leis de Deus. Ele não vai fazer nada além quebrar as leis de Deus, mesmo que consiga, que esforce. Paulo mesmo vai falar isso quando ele estava debaixo da lei. Quanto mais ele tentava, e ele era até esforçado, porque ele fala que excedia a muitos da idade dele, mas Paulo mesmo fala que aquele desejo incontrolável da natureza do pecado, ele não estava livre dessa natureza. Ele mesmo fala no capítulo 7 de Romanos, olha, eu tentava guardar a lei, mas eu não estava livre da natureza do pecado, eu não estava livre. Eu esforçava, eu tentava, eu excedia a muitos da minha idade, mas eu não dava conta, aquela natureza do pecado me controlava. Quando a lei falava para não cobiçar, despertava em mim todo o desejo de cobiçar. Quando eu queria fazer o bem, o mal estava comigo. Parece que o mal me atraía, eu queria fazer o bem, mas não conseguia fazer o bem. Ele ainda diz lá, Romanos capítulo 7, lá no finalzinho, ele fala, miserável homem que sou, eu percebi que eu sou um homem miserável.
Quem me livrará do corpo dessa morte, dessa natureza pecaminosa? Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, que eu mesmo, com entendimento, eu sirvo a lei de Deus, com entendimento, a lei de Deus, mas com a natureza pecaminosa, a lei do pecado. Olha o que ele está dizendo, a lei do pecado, ele está dizendo com a natureza pecaminosa, com a carne, né? Se estiver debaixo da lei ou na carne é a mesma coisa. Não tem diferença, porque está sendo guiado pela natureza do pecado. Só aquele que está debaixo da graça que tem poder de vencer o pecado. Então ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ele mesmo fala que ele não conseguia, então essa não é a justiça de Deus. Então, agora, olha o que ele vai dizer no versículo 31 do capítulo 3 de Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Olha, parece até uma contradição de Paulo, né? Ele está acabando de falar que a justiça de Deus manifestou sem a lei. Agora ele está falando que estabelecemos, confirmamos a lei. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Agora tem que entender o que ele está dizendo. Essa palavra, confirmamos a lei, estabelecemos a lei, é fazer ficar de pé, firmar, fazer ficar de pé, perdão. O que ele está dizendo aqui? Que agora nós vamos dar valor à lei. Agora sim a lei tem valor. Agora nós podemos cumprir essas leis. Mas entenda bem, ele não está falando da lei de Moisés, ele está falando daqueles que estão debaixo da graça. Por quê? Se você ler, eu só vou citar um texto e vou explicar para os irmãos. Se você ler Romanos no capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer assim, ó. Ele vai dizer assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha o que ele está dizendo. Visto que era impossível a lei, ou seja, aquilo que era impossível à lei, que era nos livrar da condenação e do pecado, aquilo que era impossível à lei, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado e pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça de Deus se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que ele está dizendo. Ou seja, aquilo que era impossível à lei, porque a lei estava enferma pela carne. O que ele quer dizer com isso? A lei estava enfraquecida pela carne. A lei estava doente pela carne. Isso significa que o homem controlado pela natureza do pecado, jamais ele ia conseguir guardar a lei de Deus. Jamais. Então aquele povo que estava guardando a lei de Moisés, essas leis estavam enfraquecidas, doente, pela natureza pecaminosa que não dava conta de cumprir. Quando Paulo fala que agora estabelecemos a lei, ele está dizendo que por meio da fé, nós sendo livres, como eu citei no versículo 2 do capítulo 8 de Romanos, o Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. Então ele está dizendo que por meio do Espírito Santo agora nós estabelecemos, nós fazemos a lei ficar de pé, nós damos valor à lei. Sabe o que ele está dizendo? Agora sim vamos cumprir a lei. Não é a lei de Moisés que está em tábua de pedra, é a lei do Espírito Santo que está em nosso coração, a lei de vida que me livrou da lei do pecado. Hebreus no capítulo 10, o versículo 16, fala, Deus falando que no novo concerto que ele faria, ele escreveria essas leis em nosso entendimento. Então essas leis estão no nosso entendimento por meio do Espírito Santo de Deus. Então agora estabelecemos a lei. Olha que interessante. Essas leis morais de Deus não estão em tábuas de pedra. Agora já é anulada essas leis de Moisés. Agora ele fala que nós temos o Espírito Santo, nós vamos agora praticar essas boas obras. Vamos praticar o que é bom. Aí agora eu vou lá para Tiago no capítulo 2, versículo 24, que ele vai dizer: vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Se você ler os versículos anteriores, ali ele vai dizer, claro, ele vai falar que se o homem disser que tem a fé, mas não tiver as obras, a sua fé é morta. Se você perceber também, ele vai dizer para os irmãos ali, que foram para os irmãos, Tiago falando, ele fala: meus irmãos, que aproveito você tem de dizer que tem fé se você não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E ali ele fala da fé salvífica, ou seja, e ele está falando para aqueles que estavam debaixo da graça. Ou seja, se você está falando que tem fé e você não tem obras, porventura a fé pode salvar? De maneira nenhuma, não vai te salvar. Não vai salvar.
E ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Ou seja, se a pessoa não tem uma convicção de fé verdadeira, ele vai ter o Espírito Santo dentro dele para anular esses desejos da carne, do pecado? De maneira nenhuma. E ali ele não está falando das obras da lei. Ele está falando das obras, das boas obras, nas quais todos aqueles que estão debaixo da graça, esses vão ter essa capacidade de cumprir essas boas obras. Ele está falando para esses. Então, ele fala, né? E ele vai citar Abraão. Ou seja, Abraão foi justificado não somente pela fé. Abraão foi justificado pelas obras, quando ofereceu o seu filho Isaque. Aí ele vai falar assim, ó, vede então, que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Olha o que ele está dizendo, que a fé foi aperfeiçoada, mas Abraão foi justificado quando ele obedeceu a Deus. Está vendo que ele está falando de uma obediência voluntária, uma obediência de uma pessoa convertida, de uma pessoa mudada e transformada? Aqui ele está falando da escolha do ser humano, da escolha, do querer da pessoa. Aí alguns podem falar assim, não, irmão, mas se você pratica qualquer obra dizendo que você está praticando boa obra para agradar a Deus, aí você está falando que é salvo pelas obras. Não, não é assim não, irmãos. A decisão é nossa de praticar. Eu já expliquei, fiz vários vídeos explicando que Deus não força, o Espírito Santo não coage, não força. Ele não te obriga a praticar o que é bom, ele não incute em você o que é bom e te força. Você é obrigado a fazer só para alguns dizer que você não é salvo pelas obras. Não é assim não. O Espírito Santo te dá a capacidade, poder para você praticar o que é bom. E a decisão é sua. A decisão é nossa de praticar o que é bom. Por isso que vamos ser julgados pelas obras. Então, ele vai dizer, né, que Abraão foi justificado ali quando ofereceu o seu filho Isaque, e a fé cooperou com suas obras, trabalhou junto com suas obras. A fé trabalhou junto com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada, a fé foi validada, a fé dele provou ali que a sua fé é verdadeira. Aí ele fala, vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Então ele diz bem claro ali. E aí ele ainda vai falar algo muito importante, ele vai falar assim, e tu, homem vão? Tu, homem vão, falando para aqueles ali que estava no pecado, que estava ali praticando pecado, fazendo acepção de pessoas. Se você ler do capítulo 2 adiante, você vai perceber que ele estava ensinando aqueles que estavam fazendo acepção de pessoas. Eu não acredito que alguém vai dizer que acepção de pessoas não é pecado, né? Ah, mas se fosse uma obra de Moisés, obras da lei, que eu quero dizer, então poderia fazer acepção de pessoas. Mas ali ele está falando justamente para aqueles que estavam debaixo da graça. Então, ele vai falar, homem vão, não sabeis que a fé sem as obras é morta? Tu credes em Deus? Ele vai falar no versículo anterior, né? Tu credes em Deus? Faz bem. Os demônios crê e estremece. Sabe o que ele está dizendo? Você crê em Deus? Crê? Pois é. Não, se você crê em Deus, somente crê em Deus, não muda nada. Os demônios crê também. Mas os demônios têm obras? Não tem obra. Os demônios crê e estremece, mas não tem obra. Se você crê em Deus, você tá bem, tá fazendo bem. É pior se você não crê em Deus, né? Mas se você crê em Deus, tá bem. Mas os demônios também crê e estremece. Mas eles quando tem alguns que acostumou a falar, né? Estremece, mas não obedece, né? Mas enfim, eles estremecem. Quer dizer o quê? Que eles creem em Deus também. Então sabe o que ele está dizendo? Ô, homem vão, você crê em Deus? Crê? Tudo bem, você não está fazendo nada demais. É o dever de todo ser humano crer em Deus. Se você ler Eclesiastes ali, capítulo 12, se eu não me engano, Provérbios, eu me esqueci agora. O texto vai dizer claramente, né, que o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. A Bíblia fala, então ele está falando, você crê em Deus? Então tem muitas pessoas que creem em Deus e falam, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. E eu já estou justificado. Não importa as minhas obras, o que eu faço, deixo de fazer, eu já estou justificado. Não é isso que a Bíblia fala, não. A Bíblia fala que você vai ser justificado se as suas obras cooperar, né? Ali, como Abraão vai falar, né? Cooperou. Veja que as obras cooperou, né? Com a fé ali. E pelas obras a fé foi aperfeiçoada. É que o texto fala. Então, não há contradição. Perceba que não há. Vê depois que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Porque ele está dizendo que o homem que está falando que tem fé, mas não tem obra, a sua fé não é verdadeira. A sua fé é morta. Ele está falando, não é a fé salvífica.
Porque o Espírito Santo não está atuando na vida daquela pessoa. O Espírito Santo não está mudando o caráter, personalidade, mudando a vida da pessoa. Então, se você vê muitos cristãos na prática, porque o crente, ele pode cair, mas ele não continua caído não. Ele se levanta, pede perdão e continua a sua vida cristã. Se você vê um que fala que é cristão, ele está sempre na prática do pecado, na mentira, adultério, prostituição, calúnia, nas emulações, heresias, blasfêmias e outras coisas mais, não foi mudado, transformado. A fé é uma fé morta. Tem muitos que falam que eu sou cristão, mas não é nada. Não é cristão. Cristão é quem faz o que é bom, o bem, se arrepende do pecado, aprendeu com Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a vossa alma. Quem tem um coração mudado, personalidade, mente. Então, não tem contradição. Mas o texto está dizendo bem claro, né, que não é a lei de Moisés, mas essas boas obras, que aquele que tiver em Jesus, ele vai praticar essas boas obras. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe. O vídeo já está um pouco longo. Depois nós continuamos mais, meditando na palavra, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos e até um próximo vídeo, se Deus quiser.